Você vai adorar o podcast de hoje. Tem o chefe de performance da equipe de turnê mundial Bora Hansgrohe comigo, Dan Lorang. Este podcast é interessante. A maioria de nós tem curiosidade sobre como os melhores ciclistas do mundo treinam e o que comem, quais sessões fazem, mas não é disso que se trata o podcast de hoje. Hoje tento desconstruir tudo o que Dan sabe sobre performance, com o objetivo de aplicar isso a ciclistas ocupados, pessoas com demandas conflitantes em seu tempo, equilibrando trabalho, família e compromissos sociais. Há percepções incríveis que eu gostaria de ter sabido no início da minha jornada no ciclismo. Você vai adorar este episódio com Dan Lorang. Dan, bem-vindo ao podcast. Olá, Anthony. Obrigado por me receber. Dan, você teve a oportunidade de trabalhar com alguns dos atletas mais renomados do mundo. Em vez de discutir apenas sobre treinar atletas de elite, prefiro explorar as lições valiosas que esses atletas podem oferecer aos amadores em seus treinos e vida cotidiana. Essa abordagem parece adequada para você? Sim, absolutamente. Acho que é uma razão para termos alto desempenho e aprender com isso, para depois compartilhar com pessoas comuns. É por isso. Sim, vamos falar sobre isso. Esse gotejamento é interessante e vemos em várias indústrias, como na Fórmula 1, onde a inovação surge primeiro e, anos depois, é amplamente adotada. Assim, vemos a mudança de marchas com borboletas nos carros de Fórmula 1 nos anos 90 e agora nos sedãs familiares. Espero que o ciclismo siga esse modelo. Sim, eu acho que é muitas vezes assim. Então você está buscando alto desempenho em diferentes departamentos, em esportes de alto desempenho, treinamento, nutrição, material, aerodinâmica e assim por diante. E nessa busca, você provavelmente encontra algo que você pode aplicar anos depois, como eu disse, para atletas amadores, atletas normais, ou até mesmo para pessoas comuns. E isso também é bastante interessante, como você pode usar esse conhecimento para beneficiar as pessoas. Por exemplo, se elas estão praticando esportes apenas pela saúde e ainda assim podem aprender algo com o treinamento de alto desempenho. Então, sempre bom tirar algo de lá. E é como, por exemplo, por que voamos para a Lua? Então, isso também é uma coisa. Então, você tenta alcançar algo realmente grande e no caminho, descobre algo que pode usar também para um número maior de pessoas. Antes de abordarmos esse tema, gostaria de saber como é trabalhar com Primož Roglič. Sim, estamos felizes em tê-lo na equipe. Ele é, de fato, um cara acessível, mas ele é a grande estrela lá e você precisa de uma audiência especial para falar com ele desde o início. Ele acolheu a equipe e foi bem acolhido por ela. Isso é legal. Além disso, trouxemos da Visma, seu treinador, Mark, para a nossa equipe, o que facilita para todos, especialmente para o Primož, que pode continuar com seu treinador diariamente. Isso ajuda a todos a entender melhor o atleta e ser humano que é Primož Roglič e a criar um ambiente perfeito para ele performar. Líderes assim elevam o padrão? Vocês tiveram sucesso em grandes voltas com Jay Hindley e o Giro de Itália há algumas temporadas. Mas alguém como Roglič define padrões ou vocês estão avançando independentemente, buscando ser melhores a cada ano? Acho que isso apoia. No esporte de alto rendimento, você sempre tenta acordar de manhã e tentar, ou quando vai para a cama, dizer, ok, o que eu fiz hoje? Melhor do que ontem? E assim por diante. Então, quais são os progressos que fiz? Mas ter um cara que pode realmente ganhar essas grandes corridas ou outro cara que pode ganhar essas grandes corridas, isso motiva toda a equipe, motiva cada pessoa, não importa se é o treinador, o mecânico, o fisioterapeuta, o chefe de desempenho, ou seja lá o que for, o gerente geral, e também é muito importante para todos, para os outros atletas. Então, basicamente, eles veem um atleta de classe mundial que vive todos os dias para seus objetivos, para seus sonhos, e então ele também pode ser um modelo sem mudar a si mesmo. Então, sim, ele só precisa ser ele mesmo. E isso já é suficiente para elevar o nível e mostrar aos outros atletas o que é necessário para ter sucesso.
O que o Primož faz bem é nunca perder a diversão. Assim, sempre se vê que ele se diverte muito no que está fazendo. Não é um trabalho, mas algo que ele realmente gosta. E acredito que isso também é crucial. O que é necessário para ser um atleta de classe mundial, ao comparar com outros atletas de elite com quem trabalhei, um ponto comum é que, seja homem ou mulher, esses atletas que alcançam o topo realmente amam o que fazem. Vamos mergulhar e falar sobre linhas gerais. Quero começar de forma ampla e depois ficar mais detalhado à medida que a conversa avança. Existe uma filosofia geral de treinamento que os atletas amadores deveriam seguir. Então, acredito que uma filosofia geral poderia ser que, ao falar sobre esportes de resistência, a consistência é fundamental. Não se trata de uma única sessão ou de um grande dia específico. É mais sobre fornecer constantemente ao seu corpo uma certa quantidade de carga e entender que gerenciar essa carga é crucial. Assim, para prevenir lesões, doenças e até problemas mentais. Isso se aplica tanto a atletas de alto desempenho quanto a atletas recreativos, cuidando do equilíbrio entre carga e recuperação. E eu poderia listar muitos sistemas no seu corpo, ossos, tendões, músculos, sistema cardiovascular e assim por diante. Tudo isso desempenha um papel. Então, por isso eu acho que uma coisa geral é desenvolver um sistema de treinamento, onde você consiga praticar o esporte de forma consistente por um longo período. E se você conseguir fazer isso, em geral, o desempenho também virá. Claro, não é só isso. Se você só correr devagar e se toda a sessão de treino for 1 hora de corrida leve, com certeza, em algum momento você não fará mais progresso. Mas isso representa uma base sólida. Se você perceber que está frequentemente doente, sente dor em algum lugar ou se sente constantemente fatigado, há algo errado. Não se trata apenas de uma filosofia de treinamento, mas sim do que é necessário para ter sucesso em esportes de resistência, consistência. Bem, acho que esse é um ótimo ponto para ancorar essa conversa, porque talvez essa seja também uma das áreas onde atletas de alto desempenho e amadores devem diferir, que a lente através da qual vemos o alto desempenho é uma lente de curto prazo. Mesmo se olharmos para uma carreira longa, ela dura 15 anos, enquanto a carreira de um atleta amador pode durar várias décadas. Então, as ações que tomamos no curto prazo para atletas de alto desempenho não são necessariamente as mesmas ações que você tomaria se estivesse buscando otimizar ao longo de um período de 30, 40, 50 anos. Sim, com certeza. Se você tem um atleta profissional, ele ou ela Então, a renda dos atletas está diretamente relacionada ao seu nível de sucesso. Isso pode não soar tão romântico, mas é uma realidade do trabalho deles. Além de ganhar dinheiro para si mesmos e suas famílias, também é importante pensar no futuro. Para alcançar o sucesso, é necessário se aproximar do limite do que é possível, mesmo que seja um pouco exagerado. Essa é uma questão que merece atenção especial. Quando você pega um atleta amador, não é necessário chegar tão perto desse limite. Acho que isso é realmente importante de entender. Exatamente como você disse, Anthony, eles querem praticar esse esporte por décadas. Eles querem manter o corpo saudável e esportes de alto desempenho. Eu não vou dizer que isso é saudável. Acho que temos que deixar isso bem claro. Não é que queremos prejudicar a saúde dos atletas ou que tentamos danificar isso, mas com certeza não é saudável fazer 30, 35 horas de esporte toda semana, durante um ano inteiro e assim por diante. Então, ao olharmos para os estudos, onde está o benefício dos esportes? Onde você obtém mais benefícios para a saúde? Geralmente acreditamos que cerca de 6 a 7 horas são ideais. Após esse ponto, os efeitos positivos começam a diminuir. Se falarmos de 30 horas, isso não contribui para a saúde. É fundamental para a alta performance levar o corpo ao limite. Mas deve haver uma diferença. Eu acredito que
é importante o atleta de alta performance ter uma pequena reserva próxima ao limite, onde você tem demais. Já o atleta amador deve manter uma reserva maior para isso. Eu me pergunto, há, muitos retornos decrescentes em jogo aqui? No verão passado, fiz alguns passeios longos, incluindo alguns de mais de 200 quilômetros. Sempre me surpreendia quando amigos perguntavam sobre os passeios, pois minha resposta era sempre a mesma. A diversão acabava por volta dos 160 quilômetros, tornando-se uma tarefa. Talvez seja uma visão simplista, mas você acha que realmente aproveitar todo o processo deve fundamentar qualquer plano de treinamento a longo prazo? Então, eu acredito que há algo em comum entre atletas de elite e amadores, e isso é o processo. Se você aprecia o processo de alcançar um objetivo específico, isso se torna parte do seu dia a dia. Não se trata apenas de ter um objetivo único, como participar de uma maratona ou triatlo, e se dedicar exclusivamente a isso. É crucial manter uma rotina diária, desfrutar do processo e compreender que não há um plano mestre definitivo. Não se pode afirmar que um único plano de treinamento é a chave para atingir o objetivo, pois é necessário fazer adaptações individuais ao longo do caminho. Existem diversas formas de atingir seus objetivos. É fundamental estar atento diariamente ao que é positivo e ao que não é. Por isso, acredito que é mais recompensador apreciar o processo de evolução constante, zelando pela nutrição, pelo treinamento e pela recuperação, em vez de se concentrar unicamente em uma meta específica. Além disso, é crucial ir mais além e descobrir o que o esporte pode proporcionar, além de simplesmente alcançar metas estabelecidas. Então, se começarmos a focar um pouco mais agora, falando sobre a filosofia e olhando para um plano de treinamento macro. Assumindo de forma justa que um atleta, especialmente com pouco tempo, tem 3 alavancas em suas sessões de treinamento: frequência, duração e intensidade. Portanto, quanto tempo dura uma sessão? E então eles têm a intensidade dentro dessa sessão. Como eles devem manipular essas 3 variáveis? Frequência, duração e intensidade. Então, eu acho uma abordagem geral é sempre, e isso é algo que você encontra em todos os livros de exercícios de treinamento. Se você aumentar a intensidade, tem que diminuir o volume. Então, se falamos sobre uma sessão específica, se você fizer, por exemplo, uma sessão de VO2 máximo, não importa em qual lugar, com certeza essa é a sessão que não deve ser. Provavelmente uma sessão de 3 ou 4 horas, mas sim uma sessão curta. Se você estiver fazendo algo com um treino de resistência fácil, treinamento de metabolismo de gordura, treino de resistência fácil, então treinamento de resistência aeróbica, com certeza, essa sessão pode ser muito mais longa. Então, basicamente, esses já são 2 parâmetros onde que estão funcionando inversamente. Se você aumenta o volume, a intensidade diminui. O mesmo vale para o contrário, tanto em uma única sessão, quanto em seu treinamento semanal ou mensal. Por exemplo, se você treina 3 semanas seguidas e depois tem uma semana de recuperação, é comum aumentar o volume gradualmente. Geralmente, na última semana, a intensidade é reduzida para permitir um volume maior. Isso também se aplica à densidade do treinamento. Com que frequência treinar? Acho que este é, então, o último parâmetro a ser adaptado. Então, primeiro aumenta o volume, depois adiciona intensidade. E o último é que você, então, abrir mais datas de treino ou colocar mais sessões com um período de descanso mais curto. E é exatamente por isso que você está fazendo isso, porque se você aumentar a intensidade, o tempo de recuperação é mais curto, e é isso que você precisa cuidar. E eu sempre digo, e isso é o mesmo para os profissionais. Na primeira fase de treinamento, você sempre tem que construir alguma resiliência. Então, resiliência, quero dizer que seu corpo seja capaz de suportar a carga de treino que você quer dar ao corpo. E isso é para todos os sistemas, ossos, tendões, não importa o que seja. E isso requer um tempo antes de começar, como no treinamento de ciclismo, né? E é semelhante.
de atletas de elite a amadores. Infelizmente, há uma situação na economia do treinamento de ciclismo onde todo mundo é um treinador de ciclismo. O cara que decora sua casa, o pintor e decorador, ele também faz um pouco de treinamento de ciclismo para você nas horas vagas. Parece haver milhares de treinadores de ciclismo, mas isso não significa que há milhares de bons treinadores de ciclismo. O que me preocupa com o treinamento de ciclismo no momento é que eles pegaram a filosofia de treinar os caras de alto nível e estão aplicando isso aos ciclistas com tempo limitado. E com isso quero dizer que se olharmos para dados sobre o que sabemos que é bom para alguém a longo prazo, como a quantidade de tempo sob tensão que eles precisam com força e condicionamento a cada semana, a importância do exercício de mobilidade, a importância do alongamento, trabalho de core, fisioterapia, todas essas coisas de suporte. Mas você pega um ciclista que só tem 10 horas por semana para um tempo total de treinamento por causa de compromissos familiares e de trabalho. E ele vai para um desses treinadores amadores. Esse treinador amador agora dedica suas 10 horas semanais para o bicicleta com muita intensidade. Sinto que estão perdendo muitos benefícios do fortalecimento, condicionamento e mobilidade, entre outros mencionados. Ei, Roadman, peço desculpas pela interrupção. Sou apaixonado por andar de bicicleta, mas, devido ao podcast, me tornei um ciclista com pouco tempo. Para contornar isso, recorro ao Wattbike para sessões específicas que otimizam meu treino. Aqui no estúdio, tenho uma Wattbike Atom ao meu lado. Aproveito as pausas entre entrevistas para pedalar nela. Essa prática tem eliminado todos os obstáculos para mim. Não tem mais aquela configuração de 10 minutos, desdobrar, pernas, batendo os joelhos, sujando as mãos, problemas de conexão usuais. Funciona perfeitamente todas as vezes. O Atom é perfeito para corridas virtuais também porque tem trocas de marcha precisas, 1% de precisão e capacidade de inclinação máxima de até 25%. Se você está procurando um treinador indoor, sinceramente, não poderia recomendar outro melhor. Eu uso um Wattbike desde 2013. Sinceramente, é o último treinador indoor que você vai precisar. Acesse wattbike.com agora, use o código ROADMAN10, ROADMANTEN, e ganhe 10% de desconto no Wattbike. Acredito que seja de extrema importância contar com a orientação de um treinador para estabelecer prioridades. Conforme o tempo disponível, é fundamental adaptar o treinamento. Qual tipo de treino gera os melhores resultados? Se o seu foco é uma maratona de ciclismo, é imprescindível passar tempo pedalando. Se você dispõe de apenas 8 horas para treinar, não é aconselhável destinar 4 horas a treinos de força, pois isso pode não ser o fator limitante. Sempre leve em consideração o tempo disponível e faça a priorização de acordo com o seu objetivo. Se você faz um triatlo de sprint, se está fazendo uma corrida de ciclismo de montanha, corrida de ciclismo ou o que for, lá você também pode aprender com os profissionais, você pode fazer algum tipo de periodização. Por exemplo, um atleta amador no inverno, basicamente. Provavelmente o clima não está tão bom. Você treina muito indoor, provavelmente. Lá você pode focar mais em força e mais no core, e assim por diante. E então, entrando na temporada, você pode reduzir isso e realmente treinar no esporte que você quer ser bom. Para encontrar o equilíbrio certo aqui com amadores ávidos, normalmente você não começa a temporada em janeiro como os profissionais, mas provavelmente em março, abril, maio, por aí. Então você tem tempo suficiente para trabalhar na sua resistência, sempre buscando o equilíbrio certo, né? Quanto tempo você tem e como está seu plano semanal? Provavelmente de segunda a sexta, a cada 2 dias, 1 hora. Você pode adicionar alguma intensidade se tiver apenas 1 hora. No fim de semana, com mais tempo disponível, né, é possível fazer uma sessão mais longa. Por isso, o plano de treino deve ser adaptado à sua situação específica. Tem algo em que você não economizaria? Deveríamos focar em mobilidade e força o ano todo? Então, acho que o importante é a mobilidade e a estabilidade do core. E, basicamente, que seu corpo tenha resiliência, né? Então, por exemplo, se você fica 2 horas na bicicleta e sente dor nas costas, com certeza você tem que fazer algo. Então, você deve preparar seu corpo para suportar a carga desejada.
estamos falando de ciclismo, então a carga desejada é para o ciclismo. Se você está fazendo agachamentos, né, o supino, ou leg press, ou qualquer outra coisa, isso não necessariamente te deixará mais rápido na bicicleta. Isso pode te dar alguma força básica, mas a transferência do exercício de força para a bicicleta é provavelmente 50-50, talvez seja mais eficaz com pliometria, algo mais funcional, é algo que você deve manter durante toda a temporada, mas não em sessões de 1 hora, 3 vezes por semana. Provavelmente, apenas 30 minutos 3 vezes por semana são suficientes. Mantenha as sessões curtas, mas consistentes, para evitar perder o progresso. Treinar força intensamente no início da temporada com sessões longas e depois parar quando começar a competir resultará em perda de desempenho. O que não é treinado é perdido. Então é melhor, desde o início, construir algo com consistência. Algo que você possa fazer consistentemente e depois reduzir ao mínimo. O que é realmente necessário para aquele esporte? No ciclismo é diferente do trial e da corrida. É diferente de, atletismo ou qualquer outra coisa. Acho que muitos atletas com pouco tempo caem na mesma armadilha e criam um bode expiatório, pois isso consome mais tempo. E isso geralmente é o treino de resistência, o treino de zona 2, porque, por sua própria natureza, precisa ser feito por longos períodos de tempo. Você mencionou que os atletas otimizam em torno do seu ambiente. No inverno, podemos substituir parte do cross-country e do treino de resistência por esqui cross-country. Na temporada de verão, podemos trocar por caminhada. Se estamos com pouco tempo, as adaptações fisiológicas são iguais? 100%. Então, eu acho que é um grande benefício que os amadores têm, pois podem construir sua base com diferentes esportes, movimentando-se, né? Vamos falar de frequência cardíaca, queremos ter adaptação física e passar um tempo específico em determinadas zonas de treino. Às vezes não importa se você faz um intervalo de VO2 máximo correndo, esquiando cross-country ou de bicicleta, pois buscamos uma adaptação não específica naquele momento. Queremos aumentar seu VO2 máximo geral, com certeza. Se você estiver fazendo isso na bicicleta, o especialista dirá que é um pouco diferente, porque você está usando os músculos que realmente usa durante o ciclismo. Mas no inverno, isso não é tão importante. É mais importante que você possa fazer isso e também escolher entre diferentes métodos de treino ou disciplinas. Também é bom para o ar, então é divertido e também desenvolve suas habilidades de forma mais ampla. Isso é ótimo para atletas amadores e mais sustentável no inverno com mau tempo, longas jornadas de trabalho e assim por diante. Sou um grande fã. Como você planeja medir a adaptação? Se eu fizer um passeio de bicicleta de 3 horas, geralmente consideramos cerca de 30 pontos de estresse de treino por hora para um passeio na zona 2. Se eu fizer uma caminhada de 3 horas, devo atribuir a mesma pontuação de estresse de treino? Há uma relação linear? Acho que a pontuação de estresse de treino é difícil de usar sozinha. Eu me basearia mais na frequência cardíaca. Então, para dizer quanto tempo, digamos que sua frequência cardíaca de resistência aeróbica esteja entre 120 e 140. E então, para dizer quanto tempo passei nessa zona, fazendo o esporte que fiz, provavelmente, na bicicleta, será 100 dividido 2,30. Provavelmente, quando você corre, 100, 3,240. Mas é importante passar tempo suficiente nessa zona de treino. One trap that you can fall. Uma armadilha na qual você pode cair é com a corrida, pois é exigente para ossos e tendões. Se alguém substitui um passeio de 2 horas por uma corrida de 2 horas, é algo completamente diferente para músculos e ossos. Lesões podem ocorrer quando o atleta pensa: legal, está frio lá fora, mas correr é sempre bom, então não vou sentir frio, e começa a correr. E depois de 1 hora e meia, tudo começa a doer, provavelmente dor no joelho. Então, correr é uma disciplina, ou todo, esporte onde há impacto, são disciplinas que você tem que construir, passo a passo, não porque você não possa fazer pelo sistema cardiovascular, mas apenas porque seus ossos, tendões e afins não estão preparados. É preciso construir gradualmente. Não ocorre com o cross-trainer, esqui cross-country,
em alguns esportes sem esse impacto. Adoro o princípio de Pareto, onde 20% dos esforços geram 80% dos resultados. Poderíamos aplicá-lo ao alto desempenho. Equipes como a Bora têm orçamentos generosos, contando com chefes de performance, psicólogos esportivos e fisioterapeutas. Você acha que amadores estão perdendo algo nesse ecossistema de alto desempenho ao não trabalharem com esses profissionais? Então, a primeira é: ter um treinador é essencial. Mas por que é tão crucial? A presença de um treinador pode ser determinante para descobrir a melhor gestão de carga. Ao analisar sua situação e equilibrar carga e recuperação, considerando até mesmo um dia de trabalho de 10 horas, ter alguém que possa auxiliar nesse processo é de extrema importância. Se você conta com um treinador competente, é provável que ele possa te auxiliar. Agora, se esse treinador for alguém com uma visão mais abrangente, ele poderá te ajudar com questões nutricionais, que seriam o segundo ponto a ser abordado. No que diz respeito à nutrição, ele pode te orientar sobre como ela impacta na adaptação ao treino. Realizar algumas consultas pode ser uma boa ideia. Ter um nutricionista para algumas consultas espaçadas pode fornecer conhecimento suficiente para que um atleta amador consiga trabalhar de forma independente, né? Isso também é bastante vantajoso. Conselho. E uma última coisa é também como você está sentado na sua bicicleta quando falamos sobre reciclagem. Então, você tem uma posição eficiente na sua bicicleta? Biomecanicamente, a aerodinâmica, provavelmente, dependendo se você faz um triatlo ou provas de tempo, mas especialmente biomecanicamente, para que você não entre em uma situação em que você tem algum tipo de lesão, algum tipo de sobrecarga dos seus tendões, porque você tem uma má posição na bicicleta. Acho que também seria uma pena perder semanas ou meses de treino só porque provavelmente seu selim estava muito baixo. Então, esses são os pontos onde eu acho que é importante investir. Não leva tanto tempo, mas tem um grande impacto. E depois disso vem todas as outras coisas. Acho que é um bom conselho. São compromissos financeiros modestos, especialmente comparados ao preço de bicicletas e outras coisas atuais. Seria melhor comprar uma bicicleta de nível médio e investir em algumas consultas. Provavelmente teria um resultado melhor. Sim, exatamente. É isso que você... O que eu também diria é que, com a quantidade de dinheiro que você gasta hoje em uma bicicleta, basicamente essa consulta é praticamente de graça. Mas tem tanto valor, te dá algo, uma educação que você pode usar no dia a dia. Se você tem uma bicicleta cara, provavelmente alguns anos depois você troca de bicicleta. Mas essas coisas básicas que você aprende sobre treinamento, nutrição e assim por diante, vão durar, eu diria, quase para sempre, porque essas recomendações básicas não mudam tanto. Provavelmente alguns detalhes mudam sobre diferentes suplementos, ou se você agora consome 80 gramas de carboidratos, 100 gramas ou 90. Mas as recomendações básicas, uma vez que você as tenha, serão úteis em toda a sua carreira, o que é um bom investimento. Uma das coisas que você mencionou antes, que sustenta muito do que você está dizendo, é a consistência, não faltar às sessões. E quando penso nas barreiras para um atleta amador com consistência, normalmente é a gestão do tempo. É como gerenciamos nossas responsabilidades familiares, nossas responsabilidades de trabalho e ainda encaixamos o treinamento. Eu sei que você trabalhou com 2 dos maiores triatletas de todos os tempos, Gian Frodeno e Lucy Charles Barkley. Eles fazem tanto trabalho em uma semana, fazem tantas sessões de treinamento em uma semana. Há alguma lição sobre gestão do tempo que você aprendeu estando próximo a eles que você acha que atletas amadores poderiam aplicar em suas vidas? Roadman. Sei o quanto você leva a sério o estabelecimento de metas, seja na forma física ou na vida. Se está em busca de uma aliada poderosa nessa jornada, escolha Ruel. Ela é minha arma secreta quando falta tempo para refeições balanceadas, garantindo nutrição sem sacrificar sabor. Além disso, evita pedidos de delivery.
Sempre levo uma garrafa quando saio para trabalhar, evitando junk food e mantendo o foco nos objetivos de treino. É uma refeição prática e nutritiva para levar, com mais de 22 Gs de proteína. Huel é ideal para atletas sem tempo para cozinhar antes do treino, fornecendo energia necessária. Huel pronto para beber contém 26 vitaminas e minerais essenciais por garrafa, oferecendo 175 benefícios para a saúde, feito com ingredientes naturais como tapioca, semente de girassol e coco. A melhor parte são os sabores. São 8. Sabores incríveis e deliciosos. Café gelado está na minha mochila agora mesmo. Você pode receber Huel diretamente em sua casa. Acesse o site da Huel, huel.com, o Roadman, /Roadman. Eu acho fazer um bom plano. Então, basicamente, não importa a plataforma de treinamento usada como o Training Peaks, eles inserem seus compromissos pessoais na plataforma. Assim, como treinador, você já identifica possíveis compromissos que demandam tempo, como uma sessão de fotos, por exemplo. E então, você inclui tudo imediatamente no planejamento. Então, você quer dizer que já tenta ter uma boa gestão de carga para incorporar essa carga adicional como uma sessão de fotos no conceito geral. E se eu pegar um atleta amador, basicamente, o que eu faria é sentar, olhar minha semana de trabalho ou minha rotina familiar e assim por diante, colocar no meu calendário e ser honesto comigo mesmo, não dizendo, ok, isso vai levar 45 minutos. Mas você sabe, às vezes você também precisa, por exemplo, se fizer uma sessão, tem que tomar um banho, se vestir e assim por diante. Mas realmente colocar esses blocos e ver qual é o tempo livre que tenho e então, quando começar a construir seu treinamento, realmente incorporar tudo isso no plano desde o início. O que as pessoas geralmente tentam é pegar um plano de treinamento e tentar encaixá-lo de alguma forma, e isso acaba em puro estresse, e doenças são apenas uma consequência disso. E assim, os profissionais não fazem isso. Os profissionais têm seus compromissos, com certeza. É o trabalho deles. Por isso, tem mais tempo para recuperação, treino, mas passam compromissos para o treinador. E então, nós tentamos alinhar ou antecipar. Quando tenho que fazer uma sessão de fotos, provavelmente teremos uma semana de recuperação com menos treino. E planejamos assim. Então, o planejamento é basicamente o maior marco ali. Logo, um bom planejamento. É uma mudança sutil, mas lembro de ter Matej Mohoric no podcast e, novamente, ele fez outra mudança sutil na forma como eu pensava sobre treinamento. Ele disse que levou quase uma década para perceber que a função do treinamento era ficar mais rápido nas corridas. Isso soa como uma declaração simplista à primeira vista, mas muitos de nós vemos o treinamento como completar sessões ou preencher caixas verdes no Training Peaks. O objetivo é obter uma adaptação, e acho que isso pode se perder. O que você está dizendo sobre planejamento destaca a importância disso. Estamos tentando obter uma adaptação, não apenas fazer coisas por fazer. Sim, é um ponto muito válido. Por isso também não gosto de comentar cada sessão, tipo, essa foi ótima ou essa foi perfeita. Não se trata de uma sessão específica, mas do bloco inteiro e do que é necessário para ter sucesso nas corridas. Sempre digo que a corrida é nosso melhor diagnóstico de desempenho. Treinamos para competir e no treino pode haver dias bons ou ruins, mas evito dizer que precisamos alcançar novos resultados. Tento evitar isso. Queremos alcançar os melhores resultados na competição, tanto fisicamente quanto mentalmente. Se você sempre chega a um ponto mentalmente, precisa testar sua potência crítica repetidamente. Durante o treino, em algum momento, você pode ficar mentalmente cansado. É importante alcançar os melhores valores na corrida, mesmo quando cansado. Ontem, mesmo me sentindo cansado, percebi isso antes da sessão. Ele disse que está muito cansado. Devo fazer a sessão mesmo assim? O que você acha? E eu concordei. Sim, queremos manter a qualidade em um nível aceitável, mas queremos seguir em frente com essa carga. Mesmo que você corra 5 segundos, mais devagar em um dia, isso não importa. Mas precisamos dessa carga basicamente
para alcançar nosso objetivo final. É por isso que, por outro lado, competições são sempre competições. Quando envio redações para uma competição, buscamos os melhores resultados possíveis, sem desculpas. Competição é competição, e a encaramos como tal. Como você avalia o feedback subjetivo de um atleta? E qual a importância disso em relação à variabilidade da frequência cardíaca ou à frequência cardíaca de repouso do atleta? Eu gosto de. Se eu puder escolher, prefiro ter ambos. Assim, ao medir um atleta, podemos considerar a variabilidade da frequência cardíaca, a frequência cardíaca em repouso e o sono. Observando esses dados diariamente, podemos identificar tendências. Para mim, isso representa 50% da análise, enquanto os outros 50% são o que o atleta está comunicando. Depende também de qual atleta está falando. 2 atletas podem dizer que estão cansados, mas com significados diferentes. A escala de expressar cansaço varia de atleta para atleta. Como treinador, é importante calibrar isso, trabalhando junto nas primeiras semanas e meses. Analiso os dados, escuto atentamente o atleta e então forneço um quadro dizendo: veja, é nesse contexto que estamos trabalhando. Se você mantiver esse padrão durante os intervalos, continue assim. Mas se você cair já nos 2 primeiros intervalos a qualidade nesse ponto, então pulamos e aí você faz uma corrida leve ou um passeio leve e reiniciamos o programa. Assim, o atleta entende e sabe, ok, é isso que ele quer de mim. Ele entendeu que estou cansado, mas tudo bem. E isso também dá uma segurança para os atletas. Então o atleta fica seguro, ok, está tudo bem eu estar cansado. E está tudo bem se eu não tiver minha melhor sessão pessoal hoje. Para alguns atletas é crucial ter essa confiança, que o treinador os tranquilize. Alguns não se importam, pois têm experiência, mas para outros atletas, essa orientação é fundamental para o seu desempenho e bem-estar. Todo mundo tem um medidor de potência agora. Quando comecei no ciclismo, falsifiquei um pedido de empréstimo no banco e comprei um medidor de potência de 2.500 euros, dizendo que precisava de um carro para ir à faculdade. Acredito que era o único na Irlanda com um. Hoje, em passeios em grupo, todos os ciclistas de categoria 4 e de eventos esportivos possuem um. E me pergunto, será que estamos nos concentrando demais na saída e não na entrada? Com a frequência cardíaca como entrada e a potência como saída, devemos focar mais na frequência cardíaca como métrica de intensidade? Sinceramente, sou um entusiasta da frequência cardíaca. Se tivesse que optar, sempre escolheria ela. A frequência cardíaca reflete a resposta do corpo a uma carga específica. Ao aplicar watts, você observa a reação na frequência cardíaca. Ela revela com precisão o que está ocorrendo. Ter ambos é fundamental para comparações significativas. Mas sempre fico feliz com a frequência cardíaca. Tomamos decisões mais baseadas nela do que nos watts. Com os watts é sempre necessário. Vou dar um exemplo simples que todo mundo entende. Se você está em Sara Nevada e sobe de 700 metros até 2.000 metros e tem uma resistência básica de 200 a 230 watts e tenta manter isso, com certeza não vai funcionar porque são 1.600 metros. As zonas de intensidade estão mudando. Mas se você disser ao atleta para manter 130 batimentos cardíacos, isso ainda é o mesmo. Então, com 130 batimentos cardíacos, os atletas têm que reduzir a potência, dependendo da altitude, e é simplesmente mais preciso. A única coisa onde a potência é mais eficaz é em exercícios de curta intensidade. Se você está em torno de 30, o hardware é muito lento para ser usado como mecanismo de controle ou para controlar a intensidade. A potência ou velocidade precisam ser mais precisas para atingir a intensidade correta. E você sabe, o exemplo que você deu de subir a Sierra Nevada, a única diferença é que um estressor adicional foi introduzido, a altitude. Mas para atletas amadores, estamos enfrentando estressores extras diariamente. Lembro-me de ter pedalado na Wattbike na semana passada e precisei fazer 220 minutos a 350 watts. Na semana anterior, fiz os mesmos 220 minutos a 350 watts, mantendo a frequência cardíaca entre 150 e 153 batimentos.
Por algum motivo, na semana seguinte, ao pedalar a 350 watts, minha frequência cardíaca subiu imediatamente para 175 batimentos. No final do intervalo, minha frequência cardíaca estava acima de 180 batimentos devido à deriva. Primeiro, é uma adaptação totalmente diferente, talvez a uma frequência cardíaca diferente. Em segundo lugar, é mentalmente exaustivo realizar essa sessão com a potência como guia. Sim, exato. Quando você verifica a frequência cardíaca, quando você começa a pedalar e percebe que sua frequência cardíaca está mais alta do que o normal, é um sinal de que algo está diferente. Pode ser que seu corpo ainda esteja lidando com algo, talvez uma infecção se aproximando. Nesse caso, é importante adaptar o treino planejado, pulando os intervalos e optando por uma sessão mais leve para aquele dia. Veja o que ocorre com seu corpo. Há uma razão para a sua frequência cardíaca estar 5 ou 10 batimentos acima. Às vezes as pessoas dizem, eu sei que bebi um copo de álcool ou algo assim. Mesmo assim, a frequência cardíaca permanece elevada, como em dias quentes de 30 graus. Consciente de que sua frequência cardíaca ficará 10 batimentos mais alta. Sim, é preciso adaptar, pois é o que foi dito. Caso contrário, estará mirando uma intensidade diferente, exigindo um esforço distinto do corpo. Assim, a frequência cardíaca mais alta tem sua razão e deve ser considerada no gerenciamento da carga. Nós, meio que, quando converso com ciclistas do Tour Mundial no podcast, percebo uma mudança recente. Antes falavam muito sobre pontuação de estresse e potência normalizada. Agora o foco mudou para quilojoules. Pode explicar por que essa mudança ocorreu? Essa é uma terminologia que amadores devem adotar? Acho que a razão para isso é, digamos que temos 2 atletas, eles vão ao laboratório, estão fazendo um teste de desempenho, ambos estão descansados, ambos saem com um limiar de 420 watts, ou não sei, a 6 watts por quilo, e então em uma corrida você vê um resultado completamente diferente. Então, e as pessoas sempre pensam, sim, mas por quê? Basicamente estamos no mesmo nível, temos o mesmo limiar, até provavelmente o mesmo perfil metabólico como VO2 max e lactato, né? Tudo parece ser igual. Por que será que ele é superior a mim? Recentemente, pesquisas revelaram que as discrepâncias surgem após um determinado volume de trabalho ou energia ser empregado. Após 2 ou 3 horas, ou 2.000 a 3.000 kJ, as disparidades se manifestam. Cada atleta reage de modo único em situações de fadiga, um tema que tem sido cada vez mais explorado. Essa terminologia, kilojoules, também nutrição. Eu vim e se tornou mais crucial recentemente, pois todos perceberam que, ao consumir 89 vezes de carboidratos por hora, eu também mais. Meu desempenho final na corrida melhorou muito, como antes. E é só adicionando mais açúcar em uma certa quantidade. Sim, de forma especial ao corpo, apenas para manter o nível de desempenho alto. No passado era completamente diferente. No passado era sempre tentar comer menos e evitar muitos carboidratos e assim por diante. Então, isso mudou completamente. E há um foco muito maior na ingestão de energia, no consumo de energia e também no tipo de esforço possível no final da corrida. Porque quando você olha para uma corrida de ciclismo, a corrida normalmente não é decidida nas primeiras 2 horas, mas provavelmente na última hora. E aí surge uma grande diferença entre ciclistas de classe mundial e provavelmente ciclistas com a mesma fisiologia do laboratório, mas ainda assim parece haver uma diferença. Agora, Stein analisa mais detalhes. Quais são eles? Como podemos manipulá-los ou como podemos até detectá-los para fazer uma diferenciação mais precisa entre os ciclistas? Muito interessante, Dan. Acredito que tem sido útil para atletas amadores. Antes de encerrar, há algo que você acha que esqueci? Alguma prática dos profissionais que poderia ser eficaz na vida e treino de um atleta amador?
Nós acabamos de falar brevemente sobre isso, sobre essa recuperação. Então, eu acho que esse é realmente um ponto importante e onde os profissionais cuidam disso. Eles se recuperam o suficiente. Então, digamos que eles treinam 4 a 6 horas por dia e ainda tem muito tempo para cuidar da recuperação. E quando você é um atleta número 2, e como eu já mencionei várias vezes, quando você trabalha de 8 a 10 horas e quando tem um nível alto de estresse, você tem que levar isso em conta. Provavelmente é melhor fazer um treino leve para relaxar e mudar a intensidade para um dia em que você esteja. Sim, quando não estamos tão estressados. É preciso encontrar o equilíbrio certo para manter a consistência. É isso que os profissionais tentam fazer, evitando ficar doentes, lesões e assim por diante. Já abordamos isso, mas também é importante ter a coragem de dizer, hoje, deixo a bicicleta de lado, ou como mencionei, após os primeiros 20 minutos, a frequência cardíaca está muito alta. Simplesmente decidir, hoje vou parar, talvez não seja o melhor dia para treinar. Então, veja o que vem amanhã. Profissionais também fazem isso. Não é só treinar duro, mas com inteligência. O que fará a diferença? Acredito ser igual para atletas amadores. Sim, é interessante. Conversei com Olaf Bu no podcast e ele mencionou Eden e Blumenfeld. Eles priorizam dormir mais em vez de massagens, banhos de gelo e botas de compressão, pois o sono é a chave principal para uma recuperação eficaz. Sim, exatamente. Concordo plenamente com Olaf. O sono é crucial. Manipular a qualidade do sono pode impactar muito na recuperação e no desempenho. Começa desligando o telefone antes de dormir. Quais notícias você lê antes de ir para a cama? Quando você perceber ou sentir que seu sono não está bom e acordar completamente exausto, tente mudar isso. Provavelmente é melhor do que alterar algo no treino. Apenas observe: por que meu sono não está bom? Talvez a última sessão de treino tenha sido muito perto da hora de dormir. Existem diversos fatores a considerar para melhorar o sono, que ainda é o método mais eficiente para se recuperar. Então, isso é realmente importante. Depois, a nutrição. Certifique-se de manter sua nutrição de forma regular. Como mencionei, é bom ter uma. Consulta com um nutricionista 2 ou 3 vezes. Isso vai te ajudar a organizar seu dia e adaptá-lo à sua situação. E assim você poderá alcançar muito mais ao se recuperar melhor da sessão, continuar com os mesmos treinos, mas uma recuperação melhor também ajuda a ter um desempenho superior e obter resultados melhores. Dan, isso é incrível. Obrigado por ser tão generoso. Sei que você é ocupado, mas os atletas amadores que ouvem isso vão se beneficiar muito. Sim, muito obrigado, Anthony. Foi muito bom. Certo. E uma última coisa, provavelmente o que eu quero acrescentar, porque falamos sobre recuperação, quando temos um dia de 8 horas para 8 horas de treino por semana, com certeza. Isso não é algo onde você precisa ir todos os dias ao fisioterapeuta, onde você tem que fazer toda essa recuperação. Coisas como banho de gelo, como você disse agora, o que os noruegueses estão fazendo. E há uma razão para isso, porque se, por exemplo, o atleta faz um banho de gelo após cada sessão, então se você sempre reduz a inflamação que você cria, a adaptação também é menor. E se você tem apenas 8 horas de treino, deve tomar cuidado para não interromper todas essas adaptações muito cedo. O mesmo acontece se você tiver muitos antioxidantes e todas essas coisas. Então, tenha cuidado para não exagerar. Mas, com o sono, você não pode errar. Então, sono, recuperação, você não pode errar. E essa é a parte crucial da recuperação. Dan, muito obrigado. Se gostou deste vídeo, confira este também, pois sei que vai adorar. E não esqueça de se inscrever no canal.